Pirataria. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu tô com amendoim. Tô comendo amendoim aqui, bicho. Desculpa aí qualquer coisa se eu estiver mastigando no vídeo, tá? Vamos falar sobre o assunto de pirataria. Pirataria é uma coisa bem interessante, né? Eu vivo nesse cotidiano, né, há muito tempo. Eu cresci num ambiente onde era muito comum, né? Ninguém Ninguém vai chegar aqui e vai ficar falando pro outro, piratear é errado, né? Ninguém chega no meu ambiente, no ambiente onde eu moro, e fala isso. Ou diz assim, olha, eu não gosto de gente que pirateia, sai de perto de mim. Nunca vi isso, nunca vi isso. Então, piratear é uma coisa cotidiana, se você pensar. Só que é o seguinte, né? Você para pensar nesse nome, né? Pirataria remete a pirata. Vamos lá, é bem simples, né? E quando você pensa em pirata, você pensa em bandidos, né? Você pensa no cinema, você pensa em pessoas que praticavam atos ruins, né? Durante certo tempo. Principalmente nas navegações, saqueadores de armas, saqueadores de alimentos, saqueadores de riquezas que eram comuns, né, em determinada época, né, porque teve uma época que o comércio marítimo era muito mais forte, né, o avião não ter sido inventado, a imprensa existia, né, mas né, não era essa coisa de hoje, essa modernidade. Então era muito comum esses saqueadores marítimos, né. E eu acho que esse nome não tem tanta relação com a pirataria que a gente está falando, se a gente pensar, né? Porque eles não eram copiadores. E a pirataria que a gente trata são um comércio, né, um comércio de cópias ilegais, né, de cópias não licenciadas, né. Eu gosto do termo não licenciado em vez de ilegal, que você pensa logo que vai ser preso, né. Basicamente, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre esse assunto, né, porque é cotidiano, cara. É um assunto bem do nosso dia a dia, né. Eu raramente eu tive CDs originais, eu vou ser sincero com você, é uma coisa meio chata, né? A gente não pode incentivar a pirataria, né? A gente pode não concordar necessariamente com a lei, né? Eu não sou obrigado a concordar com leis, né? Mas eu sou obrigado por lei a, a respeitá-las, a cumprir, né? Então a gente fica pensando, né? Será que eu devo comprar uma cópia pirata de algo? E os emuladores, como é que fica? E os CDs, e o comércio, e a parte do autor, os sentimentos do autor, né? Como é que fica, né? Basicamente, a gente pode trocar, né, o termo pirataria para um termo mais condizente com o fenômeno, né? Condizente com a coisa, com o objeto que a gente está tratando. Cópia ilegal, né? O uso de cópias ilegais, né? Seria a pirataria, o comércio de cópias ilegais, seu fornecimento também, né? Sua criação, ou seja, a, o ato de copiar, né? Chegar no computador, copiar um CD e vender, né? Então, isso também é pirataria, né? Não é só o uso. Basicamente, a gente tem que pegar esse assunto. Por quê? Na época que eu cresci, era muito comum eu ver as pessoas com CDs bonitos, tal. E depois, né, começou um grande boom, né, da pirataria, né? Acabou com as locadoras, né? As locadoras de CD e DVD não vi mais. Até o momento, inclusive, eu cheguei a ver um rapaz que ele criou uma locadora de CD pirata. O CD pirata na época era mais caro, na época era R$ 5 um CD pirata e um CD original era 4 vezes o preço, 20, 30, 40, uma coisa assim. E assim ele locava CD pirata, eu vi isso acontecendo também, né? Então você vê que eu cresci nesse histórico, pô. Eu cresci nesse momento.
né? Até hoje eu tenho vários DVDs que são copiados. Até hoje eu tô aqui do meu lado aqui. Jogos, eu comprava jogos por R$ 1, né? Eu tenho vários jogos aqui, meu Deus, é coisa demais, velho, de PS2. Sempre que eu pegava um trocado, eu ia na loja, né? Tinha uns caras que vendiam até na rua DVD de PS2. Isso foi em 2008 para 2009, né? O PS2 já tava morrendo, tava surgindo o PS3, o Blu-ray tava surgindo, o DVD desceu de preço. Então, assim, foi uma época boa para mim jogar, né? Porque o jovem ele fica louco, né? Porque tem muito cara que gosta de ter o tudo original, mas tem cara que não se importa. Tem gente que não se importa, tem gente que não tem condição também, né? Eu para comprar um jogo original de PS2 era uma coisa fora do meu alcance, porque pra ser sincero, quando eu tive um PS2, eu não foi uma surpresa muito grande para mim, foi um presente enorme para mim, né? Porque minha família era muito simples, né? E assim, na época não era tão caro, não era caro não, mas pra mim eu acho que tinha coisas mais importantes para meus pais comprarem, né? Então assim, foi uma grande surpresa, né? Foi um grande presente que eu agradeço até hoje. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei o PS2 foi o quê? Desbloquear para poder jogar piratinha, né? Então assim, infelizmente, eu não posso dizer a você, consuma. Não posso falar isso. Mas infelizmente eu tenho que falar que tiveram momentos na minha vida que não existiriam se não fosse a pirataria. Emoções que não existiriam se eu não tivesse comprado algum, ou usado algum DVD, né? Eu não teria acesso a certos filmes, né? E assim vai. Baixar PDF na internet para estudar, eu não teria acesso a certas coisas. Infelizmente, faz parte do jogo de cintura, né? Eu, eu fiz faculdade, tinha livros que eram caríssimos, R$ 500, tal. E quando você vai pegar para estudar, né, tal, poxa, melhor não. É melhor baixar um PDF aqui. Então, assim, às vezes eu tenho certeza que aqueles PDFs que a gente baixa na internet não são autorizados. Eu não perguntei. Eu nunca perguntei. Mas eu tenho quase certeza que não, né? Então a gente tem muito medo de falar sobre esse assunto, né? Porque a gente tem medo de que alguém chegue e denuncie porque você falou nisso, porque você falou naquilo. E a gente tem medo de perder bens, a gente tem medo de ser multado, a gente tem medo de ir preso, né? Porque a gente tem essas coisas. Mas a gente tem que falar sobre esse assunto. Eu estou até repetindo muito que a gente tem que falar e estou falando, né? É, os DVDs também, e assim vai. O autor, né, tem esse lance, né? Eu sou um criador. Pense bem comigo, né? Eu sou criador de produto, eu crio, né? Então eu faço um filme, eu crio um roteiro de um filme, lança no cinema, né? Então tem aquele lucrozinho, às vezes é um filme até brasileiro e você sabe que não é fácil, né? Existiram artistas paraibanos também que tentaram, nunca assisti um filme paraibano, sinceramente. Adoraria que tivesse mais. E assim, basicamente é um esforço fazer um filme. É um esforço gravar um CD e botar ali é dinheiro de pessoas, ali é investimento, né, de pessoas. Então esse é o trabalho, né? O problema é que a pirataria, ela meio que atrapalhou muito a vida de alguns cantores, isso é verdade. Os cantores passaram a não lucrar tanto com CDs, né? Mas os preços dos CDs estavam absurdos, né? Teve uma época aí, eu não sei como está hoje, né? Mas os preços dos CDs em 2009, 2008 eram preço alto, né? Em 2006, né, eram preços absurdos. Então esse foi o boom da pirataria. Um dos culpados, né, do boom da pirataria foi
essa subida de preço imensa, sabe? Tipo, era muito caro um CD original. A gente sabe disso. O pobre sabe disso, né? O rico eu não sei. Eu também acredito até que rico usava CD pirata também. Não duvido nada, sabe? Eu não duvido não. Nunca vi, não convivi com ricos, mas, né? Eu não duvido, né? A gente sabe como são as pessoas, a gente sabe que as pessoas, a gente faz de tudo para ter oportunidades, para ter oportunidades de assistir também. Não é só de crescer na vida, né? A gente quer lazer, a gente quer é, distanciar um pouco de certas realidades, as nossas realidades sofridas, das nossas vidas, e a gente quer usufruir das coisas, né? Então, o CD do Raça Negra que você pirateou não necessariamente foi uma culpa sua, foi um negócio que você chegou, sou mal, eu vou praticar isso aqui e vou piratear, vou comprar. Não, é um ser humano que curtia uma música, que queria escutar a sua música, e ele viu um acesso àquilo. Puxa, uma vez eu estava de frente a ETC, né? Fui carregar o meu cartão de passagem, né? E tá lá tocando uma música maravilhosa de Oswaldo Montenegro, cara. Oswaldo Montenegro, para quem sabe, é um músico tremendo, né? Um brasileiro que tem uma musicalidade muito boa. E eu escutei aquilo, eu disse, puxa, quanto tá o CD? O cara disse, R$ 10, né? Então se eu fosse comprar aquele CDzinho original, acho que ia ser bem caro na época, né? Então teve essa época aí que eu tive essa vontade, né? Jogos, DVD, CD e tal. Eu não sou um bom escutador de música, né? Eu não escuto muito música. Eu escuto mais música hoje pelo YouTube, então eu não tenho mais esse caráter, né? Essa característica. DVD também, né? Desde 2010 por aí que eu não compro DVD. Então isso aí, jogos eu baixo, eu baixo. Então isso aí basicamente não tenho mais esse tipo de problema, né? Mas assim, infelizmente a gente sabe, né? A gente sabe que alguns produtos ainda estão caros. Tem pessoas que estão jogando, mas nem todo mundo acessa, né? E surgiu, né, o boom de jogos com isso, né, que tem a intenção de se mostrar gratuitos, né, que é uma forma de ganhar lucro, de lucrar, né, melhor com o produto. Você diz que seu jogo é gratuito. Se o seu jogo é gratuito, ninguém vai piratear, não é verdade? Quem é que vai piratear um jogo gratuito, cara? Só que você vende coisas dentro do jogo. Esse é o lance, sabe? É, aí você percebe, né, que tem a forma de se desencilhar, né, de não correr o risco de ser pirateado. Eu eu falo isso não necessariamente incentivando, né, mas eu estou mostrando que existe uma vantagem na existência dessas cópias, né, das cópias não autorizadas. Não estou dizendo que eu concordo 100% também, porque, sinceramente, eu acho que muita gente deve ter perdido a oportunidade, muita gente deve ter perdido dinheiro com isso. É, eu fico imaginando também que muita pessoa perigosa foi financiada com isso, né? Eu não duvido nada, porque a gente vê que teve uma época que estava muito comum, né? Era muito comum, teve um boom imenso de DVDs piratas, a gente encontrava em todo canto que ia. Então, assim, eu acho que pode ter tido alguém, pessoas muito poderosas por trás desse boom também. Eu não duvido, não sei. Eu tô usando a teoria de conspiração aqui, de certa forma, mas eu não duvido nada que esse tipo de coisa tenha acontecido, né? É como o jogo do bicho, né? O jogo do bicho a gente sabe, né? Que por muito tempo, em muitos estados não é legalizado. E provavelmente, se não é legalizado, tem alguém muito poderoso por trás para ainda existir e, e ninguém correr atrás, ninguém tirar, né? A gente sabe desse tipo de coisa, né? Então, tem esse problema do crime organizado também.
Então é uma coisa que infelizmente pega. A gente tem que pensar, colocar os pesos das coisas, né? Também. Então, por isso aí eu também não acho que seja uma coisa 100% correta. O lance do autor é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui muito bom. Eu estou fazendo esse vídeo e eu não quero que nenhum youtuber lance esse vídeo no seu canal, né? Provavelmente porque se um dia monetizar meu canal, né, que eu não sei porque eu não consigo monetizar isso, é, eu acho que é porque eu não tenho 1.000 inscritos, né? Parece que é isso. E se um dia monetizar, eu quero lucrar com o canal no YouTube. Quem não quer? Quem não quer ganhar um dinheiro extra? Então, se outra pessoa pegar esse vídeo e lançar no YouTube, eu vou considerar uma cópia não autorizada e que ele está distribuindo na roda, né? Então, eu vou me sentir prejudicado. Então, tem um lado da coisa, né? Quando você se põe nesse ponto de vista, você vai ver que talvez olhe por esse lado, né? Talvez não seja tão legal assim. Mas quando a gente olha pelo lado daquela pessoa que não tem condição, né, de ter tudo o que quer, porque é muito fácil dizer assim, então não pega. Ah, se você não tem condição de fazer, não faça, né? Que basicamente é a moral do rico, né? A pessoa que não para pensar nas emoções dos outros, né? É muito fácil você chegar assim e dizer assim, se tu não tem condição de assistir o filme do Predador, não assista o filme do Predador. Você não pode, meu querido. É muito fácil eu chegar e dizer isso, mas a realidade não é essa. Seres humanos não agem assim. Eu não ajo assim, você não age dessa forma, né? Se você tiver condição de pegar uma coisa fácil, você vai pegar. Qualquer animal na natureza, e com isso não é nem argumento, né? Isso não, eu só estou dando um exemplo. Qualquer animal na natureza, ele vai, ele vai pegar o coelho mais fácil, né? Eu não vou. O leão, por exemplo, tem dois coelhos na frente de um leão, ele não vai pegar o mais forte, o que está correndo mais, o que está com todo o vigor. Ele vai pegar o que está mais fácil, o que está mais perto. Então a gente tem que pegar isso na balança, tem que colocar na balança as coisas quando fala de pirataria, entendeu? Então por isso que é difícil. É uma dicotomia, né? É meio que paradoxo esse lance da pirataria. Pô. E tem pessoa que acredita que é um crime sem vítima. Olha, eu não acho que seja um crime sem vítima quando eu falo do meu canal sendo copiado, né? Quando eu falo de certas coisas assim, pode não ser. Imagina é, uma pessoa que tem seu conteúdo e seu conteúdo é distribuído e você não ganha nada com aquilo porque foi distribuído. Tudo foi prejudicado, né? Então tem esse lance das coisas, né? Tem esse lado, né? Então não é um crime sem vítima, mas também quando você vai olhar pelo lado humano, não faz sentido também eu não poder dar uma cópia de uma gravação para uma pessoa, sabe? Às vezes também é sem vítima também, entende? Então, às vezes é um crime com vítima e às vezes é um crime sem vítima, né? Às vezes é prejudicial e às vezes não é, entende? É uma coisa assim, tipo, não faz sentido eu comprar um CD, o CD é meu, o conteúdo do CD é meu. Se o conteúdo for considerado do autor, eu comprei só o CD, como é que é? Tá vendo que essa discussão não faz sentido? Essa discussão não chega a nenhum ponto que é contraditório, esse lance da pirataria. É nisso que eu quero chegar. Porque o que é do autor no CD? Que eu não posso é, distribuir uma cópia, que eu não posso vender uma cópia desse CD. O que realmente é do autor? Porque ele já me vendeu um CD, né? Então eu fico pensando, mas a obra só pode ser copiada com autorização dele. Mas a obra agora é minha porque eu comprei a obra, né? Eu não comprei uma cópia da obra.
né? Mas a música é dele. Você só comprou o CD físico. Mas eu não comprei o CD. O conteúdo do CD é de quem agora, né? Quando a gente fala em posse, a gente sempre chega numa contradição, porque a posse, ela é uma concepção mental, né? A posse, né? Você não possui as coisas. Essa camisa não é minha, né? Porém, eu não vou andar nu e essa camisa está perto de mim. Então eu tenho a sensação de que eu possuo uma camisa. Isso é uma sensação mental, isso é uma criação mental. Eu possuo essa camisa, eu digo para mim mesmo que eu possuo. Mas quando a gente vai analisar, o que é possuir? É um pensamento, é uma, é uma forma de pensar, é uma cultura, né? Ah, mas isso quer dizer que você vai doar tudo? Não, não. Para mim, possuir é uma realidade que eu criei. É uma realidade que a gente criou, que o ser humano precisa, né? Eu, animais também são territorialistas, né? Se você for parar para pensar, né? Então, será que o animal territorialista não tem posse, né? Então, o que é que a pessoa possui no CD? Tem sempre uma contradição, porque esse lance de posse é contraditório. Possuir é contraditório. Se você for parar para pensar. Ah, as pessoas dizem assim, no caixão a gente não leva nada, né? Realmente, porque você não levou, porque você não tinha aquelas coisas, né? Aquelas coisas existe uma convenção social de que aquilo era seu e que ninguém poderia lhe tomar. Ninguém deve lhe roubar aquilo, porque é uma convenção de que aquilo é seu, de que isso é meu, tá? De que esse guarda-roupa é meu ou da minha irmã, né? Existem essas convenções, né? Então eu vivo nessas convenções, essas convenções são reais para mim. Então eu entro num dilema aí, né? O que é meu no CD que eu não possa copiar, né? Fica essa dúvida aí para você. Se você quiser responder, fica à vontade. É tudo isso que eu tenho a falar, né? As desvantagens são essas, né? Com relação ao autor. Eu estou olhando o meu roteiro mesmo, tá? É, o grande problema que as pessoas têm medo realmente é a questão das leis, porque a lei diz para não incentivar, mas a gente não pode ser censurado, a gente não pode não falar de um assunto, né? Então valeu, galera. Um abraço aí para você.